Visões do Apocalipse, pós-arrebatamento. Maio de 2025. Já se faz quase 2 anos que os chamados subversivos, para alguns, os verdadeiros cristãos, pois foram arrebatados, foram tirados da terra no arrebatamento da igreja, onde Jesus veio e levou um povo santo e justo para viver com ele mesmo no céu, que ele havia preparado ao chamado sua noiva, a igreja amada. Agora, os religiosos que ficaram perceberam que realmente estavam errados, que viver uma vida dupla, de qualquer forma, acreditando que Deus não olha o exterior e somente o coração, é errado. Esqueceram que do coração está cheio é o que a boca fala e é manifesto através do exterior. O exterior acaba refletindo essas mesmas ações que estão guardadas no coração. Sim, eles estavam errados em andar, em se vestirem de um jeito parecido com o mundo e o que a moda apregoa. Perceberam que piercing podem levar para o inferno, que tatuagem é pecado e pode levar para o inferno, que batom e pintura pode levar para o inferno, brinco, colares, piercing e todo tipo de adornos que não seja para adorar e honrar a Deus pode levar para o inferno, pois Deus vê a intenção de seus corações e qual é o verdadeiro motivo do quais eles se vestiam, andavam e se comportavam. São essas coisas que são claras e patentes para Deus. E são essas mesmas coisas que Deus trará à luz diante de si, que pode os salvar e assim irem para os céus, ou os condenar e serem jogados no fogo do inferno. Santidade é viver para Deus, amar a Deus de todo o coração e de todo o pensamento. Santidade é em todo momento estar adorando a Deus e usando todo o tempo em louvar e glorificar a Deus. E foi exatamente aquele entretenimento na TV que os desviaram dos céus e os fez caírem de cara na tribulação e grande tribulação. Sim, aquele jogo de futebol, ou mesmo aquele filme que lhes propôs emoções ou mexeu com os seus sentimentos, que aquela palavra cruzada que estava estampado claramente ali na sua frente, passa-tempo, foi o que afastaram da presença e honra a Deus. Que aqueles contatos em seus celulares que eles atendiam sempre longe das pessoas ou de seus cônjuges que os faziam pecar, aquelas mini saias ou calças apertadas mostrando as suas anatomias, fazendo que o corpo, que é o templo do próprio Deus, do Espírito Santo, fosse instrumento do diabo, a fim de que os homens as cobiçassem e praticassem sexo virtual em suas imaginações. Foi exatamente isso que as tornaram abominação, casas de demônio ou objeto de pecado. Sim, já era tarde demais, pensavam todos os que ficaram em suas meditações e remorsos. Já não existia mais igreja evangélica. Todas elas eram controladas pelo governo, tendo seu líder máximo, o profeta ou o falso profeta Francis, que eles sabiam serem falsos profetas preconizados no livro de Apocalipse. Pois o verdadeiro profeta, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 prometidas na Bíblia, realmente eram quem haviam dito ser, os profetas quenianos David Warr. Eles, acumulados da unção de Elias e Moisés, só que agora era tarde demais. Sua missão se voltaram para Israel,
na execução dos juízos de Deus sobre a terra e no enfrentamento do anticristo e do falso profeta. Esses dois que viajaram todo o mundo anunciando e pregando arrependimento e santidade, e que o Messias estava vindo, só que ninguém ou quase ninguém acreditou nas suas pregações. O que fazer? Esses mesmos deixados para trás sentiam muita sede de Deus, sede de cantar louvores para Deus, de comunhar a Deus, mas isso tudo se tornou algo tão deserto, tão sem sentido, tão vazio para eles, não faziam mais sentido, uma vez que o Espírito Santo foi tirado da terra juntamente com a igreja. Já não existia compreensão dos textos sagrados. Eles queriam cultuar a Deus, queriam compreender as profundidades das Escrituras, mas nada. Ainda tinha um certo vislumbre quando apareciam alguma dos 144 que lhes ensinava a palavra. Mas era tão raro eles aparecerem, pois eram procurados e caçados para a morte pela Polícia Universal, controlada pelo governo mundial. Não tinham que ser Então tinham que ser bastante rápidos e objetivos em suas pregações. E esses mesmos, deixados para trás, viviam os buscando para receber um pouco da luz, do entendimento e da fagulha bendita da esperança à salvação. Arrebatamento? Para alguns meios de comunicação, se não todos ou a maioria deles, esses que sumiram foram levados por seres de outros planetas, os chamados alienígenas, pois na era antediluviana, esses seres caídos, demônios, haviam misturados com a raça humana, tomando mulheres e com elas copulando, nascendo assim gigantes que dominaram a terra, gigantes que eram filhos dos anjos caídos, heróis de renome citado na Bíblia, fizeram grandes construções megalíticas no mundo todo, cruzando a espécie, dando surgimento aos dinossauros, entre outros. Foi por esses mesmos intentos que Deus teve que destruir toda aquela raça através do dilúvio, deixando somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Esses mesmos anjos caídos, demônios, alienígenas, deuses da antiguidade, Deus, para castigar todos os que desprezaram seu filho, soltou alguns para reviverem os dias de Noé, os abandonando aos seus próprios desejos. Deram seus pais a filhos da desobediência, aos filhos das trevas, aqueles que desprezaram a grande salvação patrocinada pela cruz e pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Agora, os mesmos estão sobre a terra, se inteirando com os amantes da Pachamama, a antiga religião babilônica, a religião dos faraós que voltaram dos céus, que na verdade são inferno, porque foram soltos de suas prisões por Deus, a religião que de uma forma inculta era praticada em todas as religiões da terra, que Moisés e Elias tanto advertia sobre serem todas as religiões apóstatas e que de uma forma ou de outra, na linguagem da Igreja Universal, que através de um iluminismo e direção do falso profeta Francis, instaurou um mundo mais justo, um mundo onde foi dado a cada um liberar seus desejos mais secretos, suas vontades, orgias, onde não existe mais casamento, fidelidade, nem valores familiares. Isso era a ideia de cristãos e da religião judaica, agora operando uma vontade própria. A lei do livre-arbítrio se baseia em liberar tudo aquilo que era proibido por esses pensamentos subversivos que já não existem mais, contando com a bênção e supervisão do Estado que controla tudo e todos. Esses mesmos filhos das trevas que desprezaram Jesus, o matando novamente na cruz através de seus desprezos,
ainda que satisfazendo todos os seus desejos, eram acometidos pelos juízos e pragas do Apocalipse, nas taças, nas trombetas, nos trovões, entre outras coisas que se manifestavam na terra, com doenças, pandemias, guerra, violência, de um contra o outro. A paz foi tirada totalmente da terra para esses. O amor já não existia mais. A autossatisfação era prática em vigor. Deus para eles era um tirano que os impediam de serem felizes e liberarem seus desejos mais escondidos. Era um bando de loucos que perambulavam pelas ruas, falando sozinho, matando e sendo mortos pelos seus semelhantes, abusando e sendo abusados em plena luz do dia e em público. Não existia mais tabu e nem respeito ao próximo. Muitos pareciam zumbis que, recebendo alguma mensagem diretamente em suas mentes, se tornavam verdadeiros animais, descontrolados. Sim, esse era o atual mundo sem lei, sem paz, sem respeito, sem luz, sem Deus. O mundo que eles escolheram para eles e seus filhos. Quiseram Barrabás e mataram ao Messias Jesus. Agora estava colhendo o resultado de suas escolhas. A fome, sede, doença são dominantes. Milhares e milhares de pessoas morrem todos os dias devido à escassez de alimento, que quando tem um simples pedaço de carne, chega a custar milhares de criptomoedas que somente os que receberam um passaporte verde, carteira de vacinação ou ainda a submissão ao Estado em se vacinarem periodicamente para que sejam controlados por nanotecnologia imputado em seus corpos através dessa engenharia. Teria alguma cota mínima de subsistência a fim de aplacarem suas fomes. Tecnologia que, em nome da ciência, da farmacologia, em que os meios de comunicação, numa campanha assustadora e esmagadora através do medo da praga, conseguiu submissão pacífica e fácil de toda a população mundial que correram aos centros médicos a fim de se imunizarem de uma doença criada em laboratório pelo próprio Estado. Já não se saberia dizer o que matava mais, se era a praga criada ou o que foi injetado em toda a população mundial. Os que se negaram a aplicar essa picada de abelha foram chamados de negacionista, fascista, subversivos, cristãos ou conservadores que, através de uma lei marcial, eram perseguidos e presos e assim privados de serviços essenciais, tais como água, luz, internet, terem contas em bancos, pois todos os bancos se tornaram digitais e não havia mais circulação da moeda como conhecemos hoje. Esses mesmos eram presos, mortos por tortura ou fome, ou ainda doença misteriosa que, segundo algumas fontes, eram implantadas em seus corpos à força. Assim, houve a criação de duas classes de pessoa: os que amavam esse novo mundo, se entregando de corpo e alma a essa nova ordem, pois se identificaram com o sistema já antes superado em seus corações, o da alta satisfação, egoísmo e toda sorte de orgia. O outro grupo, ou a outra classe, era dos subversivos, cristãos, que não faziam parte desse sistema, que se negaram a seguir as ordens implantadas e assim viviam fugindo e escondidos. Só eram encontrados quando traídos ou pelos de sua casa, pelos seus filhos, esposas ou parentes próximos. Esses eram os culpados por toda a desordem que acontecia nesse governo maravilhoso implantado pelo anticristo Báblios. Como cada país criou sua criptomoeda, e todas elas de propriedade do Estado, que através de grande golpe tecnológico chamado, ou que foi intitulado, o Grande Reset,
que da noite para o dia fez com que toda a população mundial se tornasse pobre e perdesse suas riquezas e economias, fazendo com que o Estado gerenciasse esse caos em nível mundial e estabelecesse suas regras e diretrizes, criando assim os sistemas de cota para tudo desde que se submetessem à ordem do anticristo Báblios, o governo único e amado por todos e aceito por todos. Quais eram essas regras? Amar e cultuar somente o anticristo e somente a ele render culto e prestar-lhe honras, uma vez que também só existe uma única religião, do qual o falso profeta Francis é seu dirigente, o qual fez com que todos amassem Báblios, Messias para os conservadores, que não existe mais, pois foram arrebatados, Machia para os judeus, Mahdi para os muçulmanos e Buda para os orientais. Como surgiu esse governo mundial, o anticristo Báblios? Logo após a igreja ser arrebatada, o mundo estava um caos. Muitas pessoas haviam perdido alguém de seus entes queridos. O povo estava em fúria, um colocando a culpa no outro e todos no governo local. Muitas guerras, motins. Em muitos países, as guerras civis haviam estourado em cada estado. Estava uma desordem total. Já não existia harmonia. Até que algo, como se fosse um botão, um comando invisível, fez com que acabasse toda essa revolta de uma forma mágica. Onde houvesse uma TV, as pessoas se amontoavam juntas para contemplar uma figura parecida como um Deus. Todos eles ouviam em suas próprias línguas e dialetos. Ele falava exatamente aquilo que todos desejassem ouvir. Entendia o problema e a dor de cada um deles e havia indicado os culpados de tudo aquele caos. Sim, os cristãos ou subversivos, em sua própria definição, que foi a causa de todo aquele tumulto. E também indicou uma solução para tudo aquilo. Ele, como Salvador esperado do mundo. Os aplausos festivos, fogos de artifício e festas incluíram em todo lugar, pois aquela figura mítica tinha em cada palavra proferida, em cada sílaba entoada, um encantamento, uma mágica, um anestésico que acalmava toda a alma. Todos o proclamaram o Messias. Os falsos cristãos o chamaram de Messias esperado. Os judeus de Machia, o seu rei, uma vez que tinha origem judaica. Os muçulmanos de Mahdi, porque ele tinha também uma ascendência muçulmana, que os libertaria dos opressores e estabeleceria a Sharia na terra. E as religiões orientais de seu Buda, Brahma, entre outros. Sim, ele tinha a arte do encantamento em cada gesto e atitude, olhar e expressão. Foi amado de todos em sua primeira manifestação, usando retórica e técnica de hipnose e com certeza tecnologia implantada em cada ser humano que aceitaram submissamente a picada mortal. Amados, aqui foi só um vislumbre daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, de como vai ser mais ou menos a tribulação e a grande tribulação, aquele momento pelo qual a igreja já foi tirada da terra, foi arrebatada. Porque o momento de nós nos prepararmos, amado, é agora. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, você queira acreditar ou não, você entendendo ou não, você aceitando ou não, o arrebatamento vai acontecer. Daí você vai falar para mim, mas e aí? Amados, quando a igreja for tirada da terra, o status quo da terra, essa harmonia que nós conhecemos não vai existir mais. Se você tem um cachorrinho, esse cachorrinho ele vai te detestar, porque
O que tirou a harmonia, a paz da terra foi o pecado de Adão e Eva. Os entes, os animais, toda a natureza vivia em harmonia. Quando o pecado entrou sobre a terra, os animais começaram a se destruir um ao outro, a se comerem. Começou a não ter mais paz sobre a terra. Enchentes, pestes, doenças, mortes, tudo isso foi a causa do pecado de Adão. Daí você me pergunta, mas e o que eu tenho a ver com isso? Você e eu, nós somos descendências de Adão. Ou seja, nós já fomos gerados em pecado e nascemos em pecado. Se nós não nos arrependermos, se nós não vivermos uma vida de santidade, se nós não nascermos de novo da água e do Espírito, se nós não aceitarmos a grande graça e morte de Jesus Cristo que morreu em nosso lugar, porque nós estávamos no corredor da morte, meus amados. A nossa estava reservado o inferno. Jesus, ele foi no inferno por nós. Está lá em 1 Pedro. Ele foi e pagou para nós todo o preço, todo o valor que nós deveríamos, que iria cair sobre eu e você, sobre os nossos ombros ia cair. Jesus pagou. E uma vez nós não aceitando esse sacrifício, isso vai se voltar contra eu e contra você. E aí, na hora que a igreja for tirada da terra, que é o nosso objetivo pelo qual eu estava explicando, toda essa harmonia, você amando a sua esposa, amando os seus filhos, você respeitando o seu vizinho, respeitando o seu chefe, isso vai ser tirado da terra. Você não vai mais amar a sua esposa. Você não vai ter condição nem capacidade de amar nem esposa, nem filhos, nem ninguém. Todo mundo vai ser suspeito para você, você vai desconfiar de todo mundo, porque o amor vai ser tirado da terra. O amor significa Deus, a Bíblia fala que Deus é amor. Não adianta você dizer assim, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, você pode não acreditar em Deus, não vai mudar nada da natureza de Deus, porém, este amor que você tem pelos teus filhos, esse respeito que você tem pelas pessoas, este amor que você tem, ele vem de Deus. Porque nós, sem Deus, nós somos egoístas. Nós somente temos a autopreservação, nós não queremos saber de nada. Nós somente temos interesses um no outro sem o amor de Deus. E isso vai se manifestar em cada pessoa. Imagina a multidão se manifestando sobre essas coisas. Vai voltar a lei do mais forte. Vai voltar aquela questão, quem tem mais poder, quem é mais forte, quem tem mais, vamos dizer assim, armamento que vai dominar o seu próximo. Vai ser estabelecido um caos sobre a terra, meus amados. Sem falar que o juízo de Deus, aquele juízo pelo qual Jesus, ele carregou no seu corpo somente por todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício, aqueles que não aceitaram vão acabar sendo, como eu posso dizer, vai receber todo este juízo guardado de Deus que foi derramado por Jesus, porque não aceitaram, eles vão receber nas suas próprias peles. Peste, raiva, doença, chagas, pense em qualquer tipo de doença, isso vai ser manifestado em cada um que não aceitou. Então vai morrer muita gente, meus amados. Aqui vai virar um banho de sangue, essa terra só vai restar 1/3 da população mundial, de tantas pessoas que vão morrer ou serem mortas. Então o momento de se arrepender, o momento de buscar a Deus, o momento de reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo, o momento de nós nos voltarmos para Deus antes que a porta se feche, antes que toda aquela visão do arrebatamento de Apocalipse que eu acabei de ler para vocês, que essa é a primeira parte, nós ainda vamos escrever outras partes, antes que isso vai acontecer pior, porque a realidade é pior do que a ficção, tenha certeza disso. Então se prepare, entra nessa porta da graça, se conserte hoje com Jesus, escapem do inferno. O inferno é real, o inferno existe, o inferno é um fogo eterno, onde o bicho não se apaga, onde você vai ser devorado pelas chamas e
pelos bichos, pelos insetos, pelos vermes que tem lá. Isso é real, meus amados. Escapem desse fogo do inferno, se arrependendo e depondo, confessando todos os vossos pecados e se voltando para Deus no dia que se chama hoje, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.